Bom dia, pessoal. Agradecer a todos aqui, ao professor Paulo Alonso, que nos permitiu fazer esse ciclo de palestras promovido pela TV Faixa, a própria Faixa, né, que nos dá essa oportunidade de estar vivendo um momento assim tão cidadão, né, de participação. Trazemos tantos candidatos à prefeitura da nossa cidade. Nós somos o 6º candidato, um sucesso, né, dos 11. Nós teremos ainda segunda-feira a Carmen Migueles e esperamos as respostas de Bolsonaro, Pedro Paulo e Crivella. Convidamos a Tânia, do PCO também. Foi um convite mais tardio, porque também a candidatura dela demorou a ser liberada. E então estou recebendo o Freixo aqui, do PSOL, para ele falar um pouco do programa dele para a cidade, ok? Depois que ele vai ter um período de exposição livre da plataforma dele, ele vai determinar o tempo dessa exposição. Depois nós vamos para as perguntas, que serão feitas em blocos de 5 perguntas. Pode ser 3, né? 3 perguntas e ele responde. Eu tenho um acordo com ele de liberá-lo às 11h30. Eu sei que vocês vão querer passar a perna nele, mas eu vou ser um pouco rigoroso aqui, ok? Hoje eu estou mais à direita, do ponto de vista de posição na mesa, né? Normalmente eu fico mais à esquerda. Depende de onde olha também. Eu também, de quem está olhando para lá, né? Me olhem com bons olhos. Então, vou passar a palavra para o candidato para ele expor, então, um plano de governo dele. Fala no microfone. É porque eu prefiro falar em pé. Mania de Foi. Alô? Foi? Foi? Eu prefiro falar em pé. Pode? Você que manda. Eu sou professor. Bom dia a todas e todos. Queria, agradecendo ao Geraldo, agradecer à universidade, a possibilidade de estar aqui debatendo com vocês. Já vim aqui muitas vezes, não só em período eleitoral, o que é bom, né, me deixa mais à vontade, mas como a gente tem um tempo mais curto, e eu sou professor e parlamentar, então a tendência é que eu fale muito, e eu vou tentar me controlar para que eu possa responder mais perguntas do que ficar falando, né? Acho que é mais útil no nosso encontro que eu possa responder as questões que vocês tenham. Bom, primeiro dizer que eu acho ótimo que a gente tenha o debate, quem dera que todas as faculdades fizessem debates, mesmo que sejam sabatinas ou debates com mais candidatos, falta isso. O primeiro debate que teve na Bandeirantes eu não pude ir, porque alguns candidatos votaram contra, né, a minha participação no debate, baseado numa lei do Eduardo Cunha, o que é um absurdo imaginar, né, que algum candidato fique de fora de um debate eleitoral, independente da posição, mesmo eu estando em segundo, mas mesmo se não estivesse, é absurdo no meu entendimento. E eu gosto do debate. Eu acho que é importante fazer o debate, porque a cidade tem que ganhar com o processo eleitoral. E a cidade ganha à medida que você pode debater e entender a diferença entre as forças políticas, entender como os programas são feitos. Porque essa eleição do Rio de Janeiro, para mim, é uma das mais importantes da história do Rio de Janeiro. Por quê? Porque vai ser disputado mais do que o cara que vai administrar, mais do que a escolha de um gestor, mais do que saber quem é o novo prefeito ou qual o partido político, qual é a concepção de cidade, qual é a lógica de cidade, qual é o entendimento de cidade, como a cidade vai funcionar. Esse é o grande debate, no meu entendimento. Por isso, talvez, essa eleição seja marcada por uma polarização grande ideológica, mas, ao mesmo tempo, uma pulverização muito grande política. Então, você tem um cenário nacional que se faz presente, e não é um cenário nacional qualquer que se faz presente, é a primeira eleição municipal depois de 2013. Em 2013, nós tivemos muitas portas abertas, muitos questionamentos sobre o modelo democrático brasileiro. Essas perguntas feitas em 2013, com 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas nas ruas, elas não foram respondidas pelas nossas instituições, muito pelo contrário. De lá para cá, nós tivemos golpes, nós tivemos duros processos de ruptura democrática, e a primeira eleição para a cidade, a primeira eleição municipal depois de 2013. Então, acho que agora, e a pauta de 2013 era uma pauta muito urbana. Lembra como é que começa 2013? Qual foi a primeira manifestação que gerou tudo em 2013? Vocês lembram? Não é por 20 centavos. O debate central que levou aquilo tudo era um debate de mobilidade urbana, que é o grande debate, o quê? Das cidades. Pela primeira vez na história do planeta, tem mais gente vivendo na cidade do que no campo. Eu sou professor de história e nunca na história
de toda a humanidade, teve mais gente vivendo na cidade do que no campo. Sempre foi o contrário. E faz pouquíssimo tempo, 6 para 7 anos, para ser mais preciso, que no planeta tem mais gente na cidade do que no campo, o que é irreversível, né? Só para vocês terem uma ideia, 95% do crescimento populacional vai se dar nos próximos 30 anos nas cidades do Hemisfério Sul. Então, é muito impressionante o que vai acontecer com as cidades no mundo. Qual é o modelo de cidade que nós vamos viver? Qual é o tipo de cidade? Como a cidade vai se organizar? É o grande debate da democracia. Então, como que essa cidade pode ser mais democrática? Como que ela pode ser menos democrática? Qual é a concepção de cidade que a gente tem? E aí, isso envolve educação, envolve saúde, envolve meio de comunicação, né? Envolve mobilidade, moradia. Isso tudo não é tecnicamente escolhido quem fala melhor sobre tal assunto. Por trás disso tudo tem uma concepção de cidade. Eu estou há 1 ano e meio, um pouco mais do que isso, debatendo com diversos setores um projeto chamado Se a Cidade Fosse Nossa. Tem uma página, inclusive, que vocês podem entrar, Se a Cidade Fosse Nossa. Nós contamos com mais de 5.000 pessoas que participaram opinando sobre a cidade. Então, nós reunimos, por exemplo, saúde. As reuniões foram na Fiocruz. Diversos profissionais de ponta, pesquisadores da UFRJ, da Fiocruz, usuários, né, profissionais da saúde, que trabalham na saúde pública, se reuniram ao longo de vários momentos para debater qual é a saúde pública do Rio de Janeiro. Então, hoje, o programa de saúde que eu estou defendendo, que tem uma aproximação muito grande com os princípios do SUS, né, da defesa do SUS, ele foi amplamente debatido e construído com diversos profissionais de saúde. Quem coordenou foi a Lígia Bahia, professora da UFRJ, que é uma das maiores especialistas em cabeças pensantes da área da saúde pública, estará no nosso governo. Eu acho que isso é muito importante dizer qual é a governabilidade que a gente tem. Eu fiz uma opção, eu não fiz uma aliança política com vários partidos políticos. Isso me trouxe ônus e bônus, né? Quais são os ônus de não fazer uma aliança tradicional da política com vários partidos políticos? Eu não tenho tempo da televisão. Nossa campanha é uma campanha jamaicana, né? Bolt, eu tenho 11 segundos para resolver o programa eleitoral ali na televisão. É nada, né? É nada. Nas inserções de TV, só para vocês terem uma ideia, o Pedro Paulo tem 30 inserções por dia, eu tenho 2. Porque o modelo eleitoral brasileiro, ele é feito para não gerar mudança. O modelo eleitoral, da propaganda eleitoral, ele é pensado para não permitir a mudança. Quem é de um grande partido, quem faz grandes alianças, tem muito tempo de televisão. É uma lógica que é uma lógica não igualitária para não permitir a mudança. Isso é estrutural e, claro, quem decide isso é o Congresso, que tem as suas forças políticas já organizadas. Organiza de uma maneira que essas forças políticas não sejam ameaçadas, né? Então, é um jogo muito pesado e muito desigual para se travar. A gente concorre com uma máquina muito poderosa. E toda a nossa campanha é na rua, na praça e na rede social. Enfrentar com essa alternativa política uma máquina tão forte não é fácil. A gente, nesse momento, está em segundo lugar, já tendo passado mais de 60% do tempo da campanha, é um fenômeno eleitoral que está sendo estudado aí por um monte de gente. Como é que a gente consegue ter esse nível de disputa, mesmo estando completamente fora das regras dadas por eles, né? Agora é isso, assim, são os debates nas universidades, são os comícios, são os espaços de rua, é o programa que a gente faz amplamente há mais de 1 ano e meio. Então, esse é o bônus, a gente não tem tempo de TV. O bônus, né, o ônus é isso, o bônus, a parte boa, é que na hora de montar um governo, se a gente ganhar, a gente vai poder montar o melhor governo que tem no Rio de Janeiro. Eu posso ir ao UERJ, chamar o Gaudêncio Frigoto, que ajudou no programa de educação, chamar as melhores cabeças da educação pública e montar uma equipe que vai coordenar a Secretaria de Educação, né? A mesma coisa na saúde, eu posso ir na COP da UFRJ, né, que também nos ajudou a fazer o programa de mobilidade urbana, e montar a melhor equipe de governo na área de transporte. Por quê? Porque eu não terei que fatiar o meu governo com os partidos aliados que me deram mais tempo de televisão. Isso é muito importante para uma outra governabilidade. Não adianta dizer que representa uma outra política, mas na hora de fazer a política, fazer a mesma de sempre, né? Fatiando e buscando alianças que não são programáticas, alianças que você não tem um projeto de cidade. Nós queremos disputar um projeto de cidade, que pensa a educação, a saúde, a mobilidade, a moradia, para uma outra lógica de cidade. O Rio hoje é uma das cidades mais caras do mundo, é uma das cidades mais injustas do mundo, é uma das cidades mais desiguais do mundo, né? Só para vocês terem uma ideia, o IDH da Gávea, nada contra a Gávea, viu? O IDH da Gávea, ele é igual ao IDH da Noruega. É o mesmo IDH da Noruega, o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH da Rocinha, que é do outro lado do morro, né? Do outro lado do túnel,
O IDH da Rocinha é igual ao IDH de Botsuana. Então, o Rio de Janeiro é a única cidade que você vai de mototáxi, de Botsuana para Noruega. Né? É o Rio. Esse é o Rio. Né? Então, isso não é natural. Isso é um modelo de cidade. Isso é um entendimento de cidade. Né? E aí, a Naldo Cabral, quando chega na Rocinha, que é quase isso, é quase uma descoberta, né? Então, a Naldo Cabral, quando chega na Rocinha e fala, conquistamos a Rocinha, anuncia a construção de um teleférico. Nenhum morador da Rocinha quer um teleférico. Todos os moradores da Rocinha querem saneamento básico. Né? Mas como são colonizados, como fazem parte dos povos bárbaros, aqueles que a gente não entende, barbaridade, etimologicamente, vem da confusão da língua dos pássaros. É aquela língua que você não entende direito o que é. Né? O poder público olha para as favelas, olha para a periferia como povos bárbaros, né? Parece o Império Romano. Né? Então, é uma língua que não entende. É uma língua que você não compreende, porque você não tem canal de escuta. Porque a cidade é uma cidade que, ao ser desigual, é também autoritária. Então, você anuncia coisas sem nenhuma participação, contrariando, inclusive, o modelo de cidades muito modernas hoje em dia, que entenderam que a democratização da cidade ajuda na gestão da cidade. Eu visitei muitas cidades para saber o que dá certo e o que dá errado. Ao longo desses últimos 2 anos, fiz várias visitas a cidades, para debater a cidade, para debater o modelo de cidade. Então, visitei várias cidades diferentes, visitei Medellín, Bogotá, Nova York e outras cidades para saber o que funciona, o que não funciona. A melhor coisa que talvez eu tenha encontrado nas melhores cidades que resolveram melhor os seus problemas foi um processo de democratização da relação do Estado com a sociedade. Né? Ou seja, os conselhos de bairro, os conselhos de moradores, o poder público ter capacidade de ouvir a cidade, de entender que cidade é essa. É o caminho contrário, inverso ao Rio de Janeiro. Então, hoje, por exemplo, se a Prefeitura de Nova York, para ninguém dizer que eu estou dando exemplo de Havana ou de Caracas, não, estou falando de Nova York, né? Em Nova York, qualquer obra que a Prefeitura vá fazer em qualquer bairro de Nova York, o Conselho de Moradores é chamado e ele é ouvido. E ele pode vetar aquela obra, se aqueles moradores entenderem que aquilo não é o melhor para aquele bairro. Eu estou falando de Nova York. Né? Eu estou falando do berço do capital. Porque esta é uma lógica de cidade que a democracia ajuda na gestão. E qualquer intervenção do poder público ganha mais legitimidade ao passar pelo crivo da escuta. É disso que a gente está dizendo. Por que não tem isso no Rio de Janeiro? Por que os bairros do Rio de Janeiro não têm conselhos de moradores que possam ser ativos? Porque o conselho de moradores, os espaços de encontro, não só eles democratizam a gestão, eles agilizam a gestão, eles qualificam a gestão, como eles permitem a memória do bairro. Os bairros têm memória, e os bairros hoje não têm espaço da sua memória. Um bairro, quando não tem espaço da sua memória, é um bairro que perde o afeto também. Você anda pelos bairros, principalmente da Zona Norte, você não tem espaço na memória. O que era esse bairro? Qual é o morador de Cascadura? Não precisa ir longe, não. Qual é o morador de Botafogo, que hoje, que nasceu em Botafogo, que sabe como era Botafogo há 50 anos atrás? Onde que a gente, no bairro de Botafogo, sabe qual é a história do bairro? Onde que a gente encontra alguém que há 70 anos atrás vivia em Botafogo? Qual é o espaço de encontro? Qual é o espaço de troca? Qual é o espaço de memória do bairro? Se em Botafogo, o lugar que mais tem cinema, né, um lugar que tem, enfim, é no eixo de um lugar mais assistido pelo poder público, temos essa dificuldade, vocês podem imaginar na Pavuna. Vocês podem imaginar em Cascadura, vocês podem imaginar em qualquer bairro da Zona Norte ou da Zona Oeste. O espaço do encontro é o espaço da memória, é o espaço da democracia, é o espaço também onde a cidade ganha afeto, e é fundamental governar dialogando com afeto. A proximidade das pessoas. Isso faz qualquer administração ser mais eficiente. As melhores cidades que resolveram, principalmente, os graves problemas, está igual a ônibus aí. Pode vir para frente, viu, gente? Problema de mobilidade urbana. Pode sentar por aqui também. Venham para frente. Enfim, a gente tem um programa que está acessível no site da gente, marcelofreixo.com.br. É uma campanha muito participativa, desde o financiamento da campanha, né, que é todo ele colaborativo, né, pela internet, até o programa que vocês podem opinar, devem opinar. Mas, enfim, eu estou aqui para ouvir vocês também, para saber de vocês quais são as perguntas, quais são os questionamentos. Não tem pergunta que vocês não devam fazer. Eu não combinei nada com a direção da faculdade. Enfim, podem perguntar o que quiser, o que está nos meios de comunicação, o que inventa, o que você acha que eu penso, se eu penso ou não penso. Eu acho que a gente pode fazer uma conversa muito franca, muito honesta, aberta. Perguntem o que quiser, porque é a chance também de saber se é verdade, se não é, o que eu penso. A gente pode divergir, né?
A divergência ela é saudável, ela é democrática. Mas para a divergência acontecer, tem que ter espaço de troca, tem que ter espaço de debate, tem que ter espaço de entendimento. Enfim, quero ouvir vocês. Vamos fazer pergunta em bloco, pode ser? De 3, para dar mais tempo de responder a mais questões. Vamos lá. Quem quer? Só vou pedir. Vamos combinar assim, eu vou controlar aqui o tempo, tá? Vou pedir a vocês, cada um faça uma pergunta, para poder dar tempo dos colegas responderem, né? E todos são comunicadores, vamos fazer as perguntas objetivas para ganharmos tempo também. Claro, claro. E aquelas perguntas que permitam que ele dê uma resposta, e não aquelas que estendam-se longamente para que ele responda 5 coisas diferentes, tá bom? Aí vamos estabelecer assim, eu vou controlando o tempo de vocês. Vamos fazer aquele esquema, uma à direita, outra à esquerda, uma à direita, outra à esquerda, fazer um ping-pong. Ok? Vamos daqui para frente. Só peço para dizer o nome. Vocês devem se levantar para falar, porque a TV Faixa está gravando, sentado nós não pegamos vocês, diga o nome e preferência também o curso, não necessariamente. Alô? Bom dia, candidato. Bruna, cinema. Assim, eu queria saber, bem objetivo, qual a sua proposta para a mulher? Dentro do seu programa de governo e tal, essas coisas. Só isso mesmo. Tá bom. Entendi porque que o Pedro Paulo não veio no debate. Desculpa. É mais forte, eu não resisto. Bom dia, sou Daniel, eu sou graduando em publicidade, sou jornalista do portal... Perdão, qual o nome? Meu nome é Daniel, eu sou graduando em publicidade e propaganda e eu sou jornalista do portal SRZD. O que eu queria saber é que, assim, você teve uma sacada genial no debate da Band, onde você foi para a Cinelândia, mobilizou, acho que 5 mil pessoas lá. Eu queria saber como você pretende seguir aqui daqui para frente a sua proposta eleitoral, como você mesmo disse. Você trabalha basicamente com redes sociais. E eu gostaria de saber também, na mesma pergunta, como você vê a situação dos transportes e o Uber. Gente, eu vou dar um bônus para ele, fez 2 perguntas numa, mas vou pedir a vocês que sigam essa regra que eu estabeleci, tá bom? Por favor. Oi, meu nome é Luca e eu gostaria de saber como é que você vai lidar com o governo Temer após já ser bem divergente do governo. Enfim. Pode ter mais pergunta, dá para fazer. Meu nome é Matheus. Cara, minha dúvida é como é que você vai conseguir fazer seu plano de governo funcionar tanto com a oposição quanto com as várias máfias que existem por aí no Rio de Janeiro. Mais uma só. Mais uma para ele. Aí depois fazemos o segundo bloco. Primeiro bloco, mais uma questão para o primeiro bloco. Bom dia, meu nome é Douglas. Sendo eleito, como você vai lidar com a Fiotransport, que ela domina... tem a ver com a pergunta do Matheus. Sobre o transporte, né? E como você vai lidar mesmo com isso, sendo que ela domina até o GPS dos ônibus, que exatamente deveria ter uma certa isenção, né? Que não tem. Vamos lá? Vamos tentar responder? Vamos lá. Eu não vou seguir a ordem, porque eu acho que tem algumas perguntas que se aproximam mais, mas vou responder a todas aqui. Bom, vamos lá. Primeiro, começar de trás para frente. A ideia da governabilidade, eu falei um pouco aqui na introdução, mas precisa ser retomado. Primeiro, tem muita máfia no Rio? Tem. Uma delas está no governo hoje, né? Tem várias máfias estabelecidas aqui. Algumas eu enfrentei como deputado. Eu fui presidente da CPI das milícias em 2008, né? E é uma máfia ainda existente no Rio de Janeiro. A gente conseguiu, através da CPI, gerar um baque muito grande neles, mas eles não sumiram. Estão aí. Na época, quem liderava as milícias foram presos, né, através do trabalho da CPI, do Ministério Público, mas a lógica das milícias ainda funciona. Mas tem máfias mais institucionalizadas, né, relacionadas a grupos de poder no Rio de Janeiro, e o Douglas dá um exemplo de uma delas. Douglas, não tem jeito. Você tem que fazer com que o poder público funcione na mobilidade. Eu sou professor, todo mundo sabe disso, muito vinculado aos educadores, aos professores, à educação popular, 20 anos em sala de aula. Mas, ultimamente, sempre que me perguntam assim, qual seria a sua prioridade, essa é a pior pergunta para responder, porque é como se você pudesse tratar de uma única coisa e não de todas elas. Mas, se eu tivesse que escolher uma
prioridade, se eu tivesse escolhido dizendo assim, olha, tem tal coisa que você tem que resolver de imediato, é a mobilidade. Por que é a mobilidade? Porque a mobilidade é o direito à cidade. É o direito à cidade. É o direito a você ter acesso à cidade. Hoje, alguém que mora na Leopoldina, não sei se tem alguém aqui que é morador da Leopoldina, se alguém mora na Leopoldina e à noite tiver uma festa dos amigos da faculdade em Ipanema, você não vai. Se você tiver depender do transporte público, você não vai. Se for, você não volta. Vai ter que dormir na casa de alguém. Né? Enfim, isso é o direito à cidade. Não é só o deslocamento, é o direito à cidade. É fundamental que a gente tenha uma Secretaria de Mobilidade Urbana. E essa Secretaria de Mobilidade Urbana tem que ser coordenada pelo poder público. Até hoje, quem governou toda a Secretaria de Transporte foi a FETransport. Você está coberto de razão. Essa é uma máfia que tem que ser enfrentada. Como? Trazendo a população, Matheus, para um problema que é central para ela. Como é que um morador de Campo Grande leva 2h30 para chegar até o centro da cidade? É o que acontece hoje. 2h30 quem mora em Campo Grande para chegar ao centro da cidade. Aí são várias questões juntas. Primeiro, 40% hoje, 40% dos empregos com carteira assinada estão no centro da cidade do Rio de Janeiro. Isso é uma maluquice. Nenhuma cidade do mundo que a gente visitou, que a gente conhece, tem essa concentração de oferta de trabalho num único bairro, no centro. Isso significa, só para vocês terem uma ideia, que maluquice é essa dos ônibus, da mobilidade, que é um grande assunto de todos vocês, eu imagino. Vocês têm ideia de quantas pessoas pegam ônibus por dia na cidade do Rio de Janeiro? 3,5 milhões. Isso significa que uma população inteira do Uruguai pega ônibus no Rio de Janeiro todos os dias. Né? Todos os dias tem um Uruguai inteiro, tirando Mujica, que anda de Fusca, né? andando de ônibus na cidade do Rio de Janeiro. É essa loucura que a gente naturalizou. Né? Que a gente naturalizou, acho que é natural, acho que é normal. Não é normal, isso é uma opção e uma relação de poder. O BRT, que várias cidades do mundo, eu visitei Bogotá, Bogotá também tem BRT, Bogotá não tem metrô, diferente de Medellín. Né? O BRT melhora o sistema rodoviário, melhora o sistema rodoviário, mas melhora o sistema rodoviário. Por que o BRT, quando foi construído, não foi feito sobre trilhos? É mais caro, mas a médio prazo você tem um benefício para a cidade enorme. Porque transporte de massa não é ônibus, em lugar nenhum do mundo. Transporte de massa é trilho. Né? Não foi feito porque não interessava a FETransport. Vou te dar mais um exemplo. Todas as cidades do mundo que avançaram na política de sustentabilidade e de transporte ao mesmo tempo, porque a sustentabilidade não é uma moda verde, a sustentabilidade é uma concepção de desenvolvimento. Então, na hora de você pensar o transporte, pensar a economia, você tem que pensar em termos de sustentabilidade. Isso é um método, né, para se pensar a cidade. Várias cidades do mundo avançaram no modelo de transporte como? Tentando construir transporte de massa, tentando conectar modais, que são diferentes, né, formas de transporte, e investindo nas ciclovias e bicicleta. Todas as cidades do porte do Rio de Janeiro, não adianta você pegar uma cidade pequenininha, né? Todas as cidades da complexidade do Rio de Janeiro investiram em ciclovia, investiram em bicicleta como alternativa de sustentabilidade aos transportes. É claro que o cara que mora em Campo Grande não vem pedalando, né, para trabalhar no centro da cidade. Não é disso que a gente está propondo. Mas você pode ter ciclovias abastecendo os bairros e fazendo esses bairros chegarem até os transportes de grande carga, de grande capacidade. Então, por exemplo, você vai num bairro como Marechal Hermes, que fica na zona norte do Rio de Janeiro, que é um bairro planejado, de ruas largas, você ali perfeitamente, de forma muito barata, você poderia ter ciclovias que chegassem até a estação de trem de Marechal Hermes, que é uma estação muito charmosa, muito bonita e abandonada. Ali na estação do Marechal Hermes, você podia ter um bicicletário, que se autofinancia, para que as pessoas pudessem ir de bicicleta, deixar a sua bicicleta na impossibilidade de andar de trem ou de metrô com a sua bicicleta, dependendo do horário, não dá. Em outros horários deveria ser possível, você poderia se deslocar com a própria bicicleta em determinados vagões, como acontece em vários lugares do mundo. O lugar que mais as pessoas andam de bicicleta na cidade é na Zona Oeste. Disparado. 3 vezes mais do que na Zona Sul. Onde que as ciclovias foram construídas? E nem sempre elas duram muito tempo. Onde? Na Zona Sul. Né? Na Zona Oeste não tem praticamente ciclovia, e é o lugar onde as pessoas mais utilizam bicicleta. Você sabe onde que ciclovia e bicicleta está instalada na rede de poder do município? Da Secretaria de Meio Ambiente. Por que não está na Secretaria de Transporte? Porque não interessa aos empresários de ônibus que as bicicletas sejam tratadas como um veículo, como um instrumento, como um modal de mobilidade.
Em algumas secretarias de mobilidade do mundo que foram bem sucedidas nas suas medidas, o pedestre é o principal objetivo deles. Se você for olhar assim, o fluxo de prioridade de uma secretaria de mobilidade que funciona, e posso citar várias cidades do mundo. Em primeiro lugar, atenção número 1, pedestre. É isso que vocês verificam no Rio de Janeiro? A começar pela qualidade das nossas calçadas, percebe-se que não há investimento para o pedestre. Pela dificuldade de informação. Vocês já perceberam que todas as informações da cidade é para quem anda de carro? Né? O sistema de informação da cidade, ele se entrega, né? Ele é todo para quem anda de carro. Não há um sistema de informação para pedestre. Porque não consideram o pedestre como existente no Rio de Janeiro. E aí é importante a gente dizer que o que é bem sucedido e bem feito em alguns lugares do mundo tem que ser copiado, gente. Você vai na Secretaria de Mobilidade de Nova York, mais uma vez vou citar, né? Dentro da Secretaria de Transporte de Nova York tem um departamento de cultura. Eu fui lá. E aí eu perguntei, como é que é um departamento de cultura dentro de uma Secretaria de Transportes? E aí a Secretaria de Transporte me explicou. Ela falou assim, olha, é simples, a nossa prioridade é o pedestre. A gente quer que as pessoas andem pela rua, andem pela cidade. E aí ela falou, sabe por que é melhor andar pela cidade? Primeiro, é mais sustentável, é mais equilibrado. Segundo, quanto mais você anda pela rua, mais você consome na rua. A mentalidade é capitalista. Quanto mais você anda pela rua, mais você consome na rua, mais o município arrecada. E mais a cidade fica segura. Porque quanto mais as pessoas andam pelas ruas, mais elas se encontram, mais gente tem. Isso claramente mostrou que os lugares onde as pessoas andaram mais se tornaram mais seguros. São dados oficiais. E aí, o que a arte tem a ver com isso? Se eles querem que um determinado lugar, que hoje não é muito ocupado no centro da cidade, possa ser mais ocupado, eles estimulam ali exposições de arte, organizadas pela Secretaria de Transporte. Porque isso desloca a população para aquele lugar, a arte como um instrumento aliado de uma cidade que se quer. Né? Essa é a diferença de cultura do evento e evento cultural. O Rio de Janeiro não entendeu isso ainda. Né? O Rio de Janeiro desenvolveu o cidadão foca, né? Sai de casa, bate palma e volta. Né? A gente não tem uma cidadania que a gente efetivamente participe e determina a cidade. A gente aplaude, a gente assiste a cidade. Né? A cidade não é sua no sentido da decisão ou da possibilidade efetiva da participação. Essa é uma diferença crucial de concepção de cidade, que é o que eu falei inicialmente aqui. E aí não tem jeito, cara. É criar uma Secretaria de Mobilidade e criar uma política pública de transporte que envolva os modais e que envolva uma perspectiva vinculada às pessoas, né? Usando as experiências que tem. É um enfrentamento? É. Você deu um exemplo que é pertinente, que eu já usei em várias entrevistas minhas. Né? Sistema de GPS, um sistema de inteligência. Todo ônibus do Rio tem GPS, o que eu acho fundamental. É boa medida. Qual é a empresa que ganhou a instalação do GPS? A FETransport. Então, é uma autofiscalização. Aí é acreditar muito em Jesus, né? O cara vai se autofiscalizar, né? Então, ele vai falar, olha, realmente eu não atendi aos princípios exigidos pelo poder público, então eu estou me punindo, né? Eu estou imaginando o empresário de ônibus fazendo isso. Não vai fazer. Não vai fazer. O sistema de GPS tem que gerar informação em tempo real e acumulado para que o poder público possa gerar controle sobre aquilo. Tem várias cidades do mundo que você vai no ponto de ônibus, o cara está dizendo assim, daqui a 1 minuto e 45 segundos seu ônibus está aqui. E está. Por quê? Porque tem um sistema de GPS que é controlado pelo poder público num sistema, isso não é nenhuma, né, descoberta de que tem vida em Marte. Não. Isso é um sistema simples de tecnologia. Agora tem que estar a serviço do interesse público. E não está. Né? Enfim.